Biografia de Mary Slessor, capítulo 13. Deixando os velhos costumes. Os membros da tribo voltaram a Ekenji aos poucos. Ninguém parecia particularmente satisfeito com a chegada de Mary. E quando ela falou com o chefe Eden sobre sua necessidade de uma cabana maior, ele lhe concedeu uma em seu quintal com relutância. A cabana estava imunda, e Mary levou vários dias para limpá-la e branquear as paredes. Ela contava com um ajudante além de seus filhos. O nome dele era Ekpa, um menino Okoyong de 12 anos. Mary não lhe pediu ajuda. Ekpa apenas apareceu. Ele trabalhou ao lado de Mary o dia todo, limpando e cozinhando, e até ajudou a fazer buracos na parede para encaixar as molduras das janelas e das portas. Enquanto eles trabalhavam juntos, Mary começou a aprender a língua Batum. Ela também começou a se perguntar se Ekpa poderia se tornar o seu primeiro convertido em Ekenji. Uma semana depois da mudança para a cabana nova, Mary ouviu risos e cânticos vindos da área de reunião da aldeia. Curiosa para ver o que estava acontecendo, ela deixou as crianças na cabana e foi até onde as pessoas estavam reunidas. Ela podia ver uma panela com um líquido fervendo, em cima de uma fogueira bem acesa, e ela presumiu que as pessoas deveriam ter organizado algum tipo de refeição especial juntas. Enquanto ela observava, um ancião do povoado deu um passo à frente e falou algumas palavras. Mary desejava poder entender o que ele estava dizendo. Será que ele estava fazendo algum tipo de agradecimento pela comida? Não parecia, pois sua voz soava estranhamente áspera. Enquanto ele falava, ela notou Ekpa na frente da multidão, ladeado por 2 homens grandes. Então tudo aconteceu muito rápido. O ancião abaixou-se, pegou uma concha e tirou um pouco do líquido quente e brilhante, que Mary percebeu ser óleo fervente. Mary assistiu horrorizada enquanto Ekpa era arrastado até o ancião. De repente, ela percebeu o que estava prestes a acontecer. Ela gritou e abriu caminho pela multidão. No entanto, era tarde demais. O óleo fervente foi derramado sobre as mãos e os braços de Ekpa, e ele caiu no chão empoeirado, gritando de agonia. O rosto branco e sardento de Mary imediatamente se tornou vermelho brilhante. Ela estava furiosa. Ela se virou e gritou com o ancião em Efik. Pela forma como o ancião cuspiu na cara dela, ela sabia que ele havia entendido. Então ela pediu que os 2 homens levassem Ekpa para sua cabana. O ancião traduzia o seu pedido enquanto Mary os conduzia até a cabana. Não havia muito que Mary pudesse fazer por Ekpa, exceto lhe dar láudano e curar seus ferimentos. Enquanto tratava dele, ela orava, esperando que ele não perdesse o uso de suas mãos devido à provável infecção. Ela se perguntou se o castigo de Ekpa tinha alguma relação com a ajuda que ele lhe dera. Na boca de seu estômago, ela tinha a terrível sensação que sim. Mary não sabia, no entanto, que uma mulher ficou impressionada com sua tentativa corajosa de resgatar Ekpa. A mulher, Maemi, era irmã do chefe Eden. No dia seguinte ao incidente com o óleo fervente, Maemi foi à cabana de Mary. Venha sentar-se na parte de trás da cabana comigo. Ela sussurrou em Efik, gesticulando com a cabeça ao mesmo tempo. Mary assentiu e seguiu a mulher grande. Juntas elas se agacharam na terra dos fundos da cabana. É perigoso para nós sermos vistas sozinhas, sussurrou Maemi. Mas quero lhe dizer que lhe dou as boas-vindas aqui. Farei o que puder para ajudá-la. No entanto, se alguém descobrir que sou sua amiga, ambas seremos mortas. Você entende? Sua voz se tornou repentinamente urgente. Sim, respondeu Mary. É por isso que Ekpa foi queimado? Por ser meu amigo? Maemi assentiu. Disseram que ele passava muito tempo com você, e quando ele não participou de um ataque com os outros jovens, foi acusado de abandonar os antigos costumes de nosso povo. Mary estava certa. Contudo, ainda era um choque ouvir que alguém tinha sido deliberadamente ferido apenas por ajudá-la a limpar sua cabana. Ela olhou para Maemi, que também deveria estar correndo perigo, e perguntou: "Por que você está fazendo isso, então?" Maemi olhou ao redor nervosa antes de responder. "As outras esposas estão no jardim. Eu vou lhe dizer." Ela respirou fundo antes de continuar. "Já me cansei dos antigos costumes. No passado eu era feliz com eles. Fui a primeira esposa de um chefe importante. Contava com muitos servos e meu marido era bom para mim. Às vezes ele me batia e me mordia.
Ela apontou para uma cicatriz profunda em seu braço esquerdo e então deu de ombros. Mas ele mordia as outras esposas também, afinal, somos apenas mulheres. Maemi ficou em silêncio por um momento, e Mary a instigou. E o que fez as coisas mudarem? O que a deixou cansada dos antigos costumes? Os grandes olhos castanhos de Maema se arregalaram. Foi o funeral do meu marido. Quando ele morreu, todas as esposas ficaram naturalmente sob suspeita. Foi decidido que uma de nós deveria tê-lo matado. O feiticeiro foi enviado para descobrir quem foi. Ele fez todas as esposas ficarem em um círculo, e então cortou a cabeça de uma galinha e jogou a galinha no meio do círculo. Foi horrível, horrível. Mary ouviu com atenção enquanto Maemi continuava a história. Todas nós esperamos. Quem estivesse mais perto da galinha sem cabeça quando ela parasse de correr seria aquela que o feiticeiro iria acusar de ter assassinado o chefe. A galinha estava perto de mim quando ela finalmente parou. No entanto, ela estava um pouco mais perto de uma das novas esposas. Ela foi declarada assassina e arrastaram-na e lhe quebraram os braços e as pernas. Ela foi lançada na cova aberta do meu marido. Eu desmaiei e eles me deixaram lá com a galinha morta. Mary soltou um suspiro profundo e perguntou: o que aconteceu então? Eu vim morar com meu irmão e ele é bom para mim. Sou capaz de andar livremente pelo povoado. Voltarei para visitá-la quando puder. Para uma mulher tão grande, Maemi se levantou com surpreendente rapidez e facilidade e sussurrou para Mary: agora eu preciso ir. Já fiquei muito tempo aqui. Tome cuidado. Depois da saída de Maemi, Mary ficou de cócoras nos fundos de uma cabana por um longo tempo. Com as costas apoiadas na parede quente coberta de lama, ela agradeceu a Deus por ter enviado uma amiga como Maemi e se perguntou como ela poderia fazer progresso no povoado se o fato de ser amiga dela significasse correr o risco de tortura ou até mesmo de morte. Por fim, Jane interrompeu o pensamento de Mary, dando a notícia de que Ekpa havia acordado e estava pedindo comida. Aquilo era um bom sinal, e ela correu para pegar a batata doce que havia guardado para ele. Fiel à sua palavra, Maemi vinha quase todos os dias para conversar com Mary. Depois de algumas semanas, algumas das outras mulheres se acostumaram o suficiente com a presença de Mary e começaram a ficar perto de sua cabana para ver o que ela estava fazendo. Elas ficaram muito fascinadas pelo órgão portátil e pela máquina de costura de Mary, embora tenham resistido às suas tentativas de costurar algumas roupas para elas. Apenas algumas semanas antes, 7 homens em um vilarejo abaixo haviam sido mortos por usarem roupas. Mais uma vez, a morte dessas pessoas foi atribuída ao abandono dos antigos costumes. Ainda que a vida em Akenji fosse muito diferente para Mary, algumas coisas eram exatamente iguais a Crinktal e Dunktal, como, por exemplo, o fluxo interminável de pessoas que precisavam de atenção médica. Todos os dias, Mary cuidava de 10 ou 20 pessoas com todos os tipos de doenças. De fato, o tratamento dado aos doentes conduziu de forma indireta ao primeiro desentendimento com o chefe Eden. O conflito começou no dia em que um mensageiro chegou de uma aldeia que ficava a cerca de 8 horas de caminhada de Akenji. O mensageiro presenteou Mary com 4 varetas de latão, que os locais usavam como forma de dinheiro, uma garrafa de gin e um pedido urgente. Uma mulher que visitara o povoado do homem contou a todos sobre a mulher branca que morava em Akenji e podia curar doenças. Ela havia dito a eles que Mary havia curado seu neto moribundo, levado até ela de uma aldeia próxima. Esta era uma informação importante para o povoado, porque seu chefe estava com uma grave doença e provavelmente não viveria mais do que 1 ou 2 dias. O mensageiro veio pedir que Mary o acompanhasse e fosse à sua aldeia para curar o seu chefe. Mary não sabia o que fazer. Por um lado, o seu novo paciente era um chefe, e se ele morresse ou já estivesse morto quando eles voltassem para o povoado, isso poderia resultar em sérios problemas para todos. Haveria muitas mortes, festas loucas e bebedeiras, e Mary ficaria presa no meio de tudo isso. Ela poderia até ser culpada pela morte do chefe. Por outro lado, ela nunca se recusaria a ajudar uma pessoa que lhe pedisse ajuda. Mary visitou o chefe Eden Maemi para perguntar o que fazer. O chefe disse: "Você não deve ir."
Minha capacidade de protegê-la só se estende por 1 hora de caminhada em cada direção desta vila. Você ficaria por sua conta, e se o chefe morrer, você será culpada. Além disso, é a estação chuvosa. As trilhas estão inundadas e grandes árvores caíram na floresta. Você nunca conseguirá chegar lá, acrescentou Maeme. E não é só isso. Se o chefe morrer, o povoado deles virá e se vingará de todos nós. Todos nós poderemos acabar mortos antes que o assunto chegue ao fim. Embora respeitasse o conselho deles, Mary estava começando a sentir que deveria ir. E se fosse o senhor, chefe Eden? Ela perguntou. O senhor não gostaria que eu fosse lhe ajudar? O chefe deu de ombros e repetiu a advertência. Não vá. Naquela noite, Mary não conseguiu descansar enquanto lutava com a decisão a tomar. Alguém lhe veio pedir ajuda. E se ela fosse, poderia colocar todo o povoado de Ekenji em perigo. Contudo, no momento em que um galo esquelético começou a cantar junto com os primeiros raios de sol, ela já havia se decidido. Ela trataria sim o chefe doente. Mary tinha ciência de que o chefe Eden não ficaria satisfeito, e o chefe mostrou seu desagrado quando ela anunciou a decisão. Ainda assim, a não ser que ele a matasse, não havia nada que ele pudesse fazer para detê-la. Mary deixou instruções para que cuidassem de seus filhos e seguiu o mensageiro tomando a direção para o oeste selva adentro. Mary orava enquanto caminhava. Ela estava preocupada com o chefe doente e também em conseguir chegar a tempo. Também estava preocupada com a provação que seria enfrentar o trajeto até o povoado, evitar os leopardos e os crocodilos e as cobras potencialmente mortais, sem mencionar a necessidade de cruzar várias fronteiras tribais. Além disso, fazia tempo que estava chovendo e os córregos normalmente gotejantes que eles precisavam atravessar haviam se transformado em torrentes furiosas. A chuva continuava a cair, tornando até mesmo a caminhada cada vez mais difícil. As botas de amarrar de Mary ficaram presas na lama e era preciso um grande esforço para soltá-las a cada passo. Depois de 2 horas lutando assim, Mary fez sinal para que o mensageiro parasse. Era hora de ser prática. Ela tirou as botas e as meias, e o mensageiro se ofereceu para carregá-las para ela. Então ela inspecionou as baías de seu vestido de lã marrom e sua anágua branca com babados. Ambos estavam cobertos de lama. Ao erguê-los, Mary decidiu que cada um deveria conter 2 ou 3 quilos de lama. Ela os tirou também, vestindo apenas uma camisola de chita que ia do pescoço até os joelhos, revelando as pernas e os braços nus, algo que teria sido escandaloso em público naquela época na Escócia. Mary disse ao mensageiro, agora está melhor. Ela e o mensageiro continuaram andando. Mary se movia muito melhor agora que tinha menos roupas para sobrecarregá-la. Eles passaram por várias aldeias onde as pessoas ficavam em estado de choque ao ver uma mulher tão branca. Sem falar em seus cabelos vermelhos vestida com uma camisola de chita. Quando Mary e o mensageiro passaram a aldeia no final da tarde, já havia parado de chover, e raios dourados de sol atravessavam o tapete de nuvem acima deles. Multidões de homens armados estavam ao redor da cabana do chefe, enquanto as mulheres se amontoavam em pequenos grupos e choravam baixinho. Mary se perguntou se elas estavam chorando pelo chefe ou pelo fato de que sua morte significava a morte delas também. Mary foi escoltada até a cabana do chefe. Tratava-se de uma sala esfumaçada, com uma pilha de crânios humanos, todos arrumados com certa ordem no canto. Ela pediu, um lampião, por favor. Um lampião foi passado a ela imediatamente. Mary deu um passo à frente para examinar o chefe. Ele estava muito fraco e parecia ter algum tipo de problema de estômago. Mary tirou um remédio da bolsa e o misturou com água. Ela disse ao chefe, beba isto, e na sequência orarei pelo Senhor. Mary mandou uma das mulheres fazer uma sopa de inhame, e quando ela chegou, ela derramou algumas gotas na boca do chefe. Ela adivinhou que o chefe não comia há dias, provavelmente porque ninguém queria ser a última pessoa a alimentá-lo antes dele morrer. Isso tornaria a pessoa um suspeito de envenenamento. Mary alimentou o chefe durante a noite toda, 1 ou 2 gotas de cada vez. Quando o sol nasceu, o chefe parecia um pouco melhor. Ele continuou a melhorar ao longo do dia. E naquela noite, depois de realizar um culto cristão, Mary caiu em um sono irregular.
No terceiro dia, ela se sentiu confiante de que o chefe se recuperaria de modo total. Quando ela contou a notícia à aldeia, as mulheres começaram a soluçar. Elas correram até Mary e se ajoelharam, cada uma levando a cabeça até tocar o chão úmido. Elas disseram: "Você salvou a vida de todas nós. Se você não tivesse vindo, todas nós teríamos morrido com o chefe. Como podemos lhe agradecer? Você sempre será nossa mãe e nós seremos suas filhas." A viagem de volta a Ekenji foi muito diferente da viagem de ida à aldeia. Cerca de 40 pessoas do povoado insistiram em escoltar Mary durante todo o caminho para casa. Enquanto caminhavam, elas cantavam e inventavam poemas sobre a Mãe Branca. E em cada aldeia por onde passavam, paravam para contar a respeito do cuidado de Mary para com seu chefe. Ela nunca gostou de ser o centro das atenções. No entanto, sabia que havia feito novos amigos ao longo da trilha. E ali na selva africana, ela tinha consciência da necessidade de todos os amigos que pudesse conseguir.